Olá, eu sou Eliane Vieira, professora de língua portuguesa. Seja muito bem-vinda ao canal do Português em Foco no YouTube. Hoje nós vamos terminar esse assunto sobre as orações subordinadas adverbiais. Nós já falamos muita coisa sobre as orações subordinadas adverbiais. Falamos sobre as condicionais, as conformativas, as orações consecutivas, causais, enfim, falamos muita coisa. Se você ainda não assistiu a nenhum de nossos vídeos sobre as orações subordinadas, eu recomendo que você procure aí a sequência no YouTube, que certamente você aprenderá sobre as orações adverbiais. Bom, hoje eu vou falar sobre as orações finais, proporcionais e temporais, que são as previstas pela NGB. Então vamos lá. Tipo de oração número 7, oração subordinada adverbial final. Perceba que o nome já está dizendo, ela indica uma finalidade. São geralmente introduzidas por locuções conjuntivas. Por exemplo, para que ou a fim de que. Lembrando que locuções conjuntivas são pelo menos duas palavras que fazem as vezes de uma conjunção. Vamos ver um exemplo em relação às orações subordinadas adverbiais finais. Estudou a fim de que fosse aprovado. Ora, repare que a pessoa estuda com um objetivo, com uma finalidade. E qual foi a finalidade? Ser aprovado. Nós temos esta oração sendo introduzida por uma locução conjuntiva. Essa locução conjuntiva é a locução a fim de que, e é óbvio que indica uma finalidade. Onde eu separo essa oração? Aqui. Exatamente aqui. Nós temos o verbo da oração principal, portanto aqui OP, e aqui nós temos a oração subordinada adverbial final. Lembrando que as orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções subordinativas, exceto as subordinativas integrantes. Aqui nós temos uma locução conjuntiva subordinativa. Portanto, essa oração é classificada como uma oração subordinada adverbial final. Agora nós vamos para as orações proporcionais. Oração subordinada adverbial proporcional. Ora, o que é uma proporção? Ora, o que essas orações indicam? Indicam ações simultâneas ou proporcionais em relação à oração principal. Veja que é sempre em relação à oração principal, porque nós estamos trabalhando com circunstâncias. Quais são as conjunções mais cobradas em provas? À medida que, à proporção que. Um exemplo, à medida que andava pelas ruas, via a destruição. Temos aqui uma estrutura também um pouquinho diferente, aquela estrutura deslocada, percebeu? Olha aqui, essa oração aqui deveria aparecer depois da oração principal, mas ela foi deslocada lá para o início, até por questões enfáticas. É claro que ela poderia vir no final, não há problema algum. Via a destruição à medida que andava pelas ruas, sem problema algum, não há prejuízo em relação à questão da semântica e do entendimento da frase, sem problema algum. Então veja que nós temos uma ideia de proporção, portanto, a oração é classificada como subordinada adverbial proporcional, perfeito, e aqui nós temos uma oração principal, a OP aqui é a nossa oração principal, o verbo aqui está, é o verbo ver. Ora, perceba que aqui nós temos uma locução conjuntiva, à medida que, sempre aqui com acento indicador de crase. Essa oração está deslocada, portanto, eu preciso marcar esse deslocamento com uma vírgula. Então, essa é a oração subordinada adverbial proporcional. A última oração de que nós vamos falar é a oração subordinada adverbial temporal. O nome já está dizendo, são aquelas orações que expressam, indicam circunstâncias de tempo. Quais são as conjunções mais usadas? Quando, enquanto, pode ser a locução conjuntiva logo que também, ok? E mais algumas outras. Então repare que na frase, quando o pai chegou, eles foram embora.
Temos aqui também uma oração subordinada adverbial deslocada, está aqui no início do período, por isso nós marcamos esse deslocamento com uma vírgula, vou marcar aqui de vermelho. A conjunção que introduz essa oração indica um tempo, a conjunção quando, portanto ela é classificada como oração subordinada adverbial temporal. E a oração eles foram embora é uma oração principal. E a conjunção quando é classificada como conjunção subordinativa. Nós falamos sobre os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Falamos das orações condicionais, concessivas, causais, consecutivas, falamos também das orações proporcionais, comparativas, enfim, falamos muitas coisas acerca das orações subordinadas adverbiais. Eu convido a você a se inscrever no meu canal para poder receber outros vídeos acerca de concurso público, e se também quiser visitar o site do Português em Foco, o endereço é www.portuguesemfoco.com. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima.